Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Bonin, eu sou fisioterapeuta e eu tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre a paralisia facial. O que é a paralisia facial? A paralisia facial ela é caracterizada pela ausência dos movimentos de uma hemiface, né? De um lado do rosto, a gente tem a dificuldade, a ausência dos movimentos, né? E essa paralisia, ela ainda pode vir acompanhada por dificuldades na fala, na alimentação, né? Então, dificuldades como comer, beber, falar e, em alguns casos, o fechar os olhos, né? A paralisia facial, ela pode ser dividida em central ou periférica. A paralisia central geralmente é decorrente de um AVC, de um acidente vascular, né? Então, nós temos uma paralisia do terço médio e inferior da face. Numa paralisia periférica, nós temos o comprometimento total dessa hemiface, incluindo o olho. As causas são diferentes, geralmente numa paralisia periférica pode ser por uma causa viral, pode ser por um trauma, por um tumor, por um ato cirúrgico, mas o sintoma, as dificuldades são semelhantes. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos cuidados com a face após uma paralisia facial. A primeira dica que eu dou é o cuidado com o olho. Alguns pacientes vão ter um comprometimento, uma dificuldade no piscar, né? Então esse olho, ele deve ser muito bem cuidado, ele deve ser bem ocluído à noite e durante o dia todos os pacientes devem fazer uso do óculos de sol, principalmente esse aqui com a lateral que veda, para a gente evitar que entre poeira, né, que esse olho fique aí sujeito a essas situações que podem trazer irritação. Então, a primeira coisa que a gente sempre orienta é esse cuidado, o cuidado em fechar, em lubrificar, em proteger a acuidade visual. Outra coisa que a gente também pode orientar é o cuidado com o tônus, né? Às vezes o paciente relata: nossa, meu rosto tá mais duro, tá rígido. Então, as compressinhas mornas podem e devem ser utilizadas em toda a face. O calor, ele melhora a circulação sanguínea local. Então, a gente mantém esses músculos oxigenados. Então, a gente pode fazer essa compressinha no queixo, nas duas hemifaces, na testa, né? O lado que não tem a paralisia, ele vai estar sempre sobrecarregado, ele vai estar sendo usado e recrutado em excesso. Então, o calor também ajuda a relaxar essa musculatura. E as compressinhas mornas podem ser utilizadas de 10 a 15 minutos durante o dia. Após as compressas, uma massagem, né, suave, circular, para a gente manter essa circulação. Então, a gente ativou aqui a oxigenação, vamos aumentar a circulação sanguínea local de toda a hemiface. Então, todo o rosto nós podemos massagear para melhorar aqui essa circulação. Então, são dicas fáceis e muito úteis para a face. Alguns pacientes vão ter a dificuldade na hora de beber o líquido, na hora de alimentar. Eu sempre sugiro que o paciente faça uso de um copo de boca larga, né? Que ele encaixe para beber o líquido. Sempre pouca quantidade, se necessário, os líquidos devem ser espessados, paciente que tem dificuldade de deglutição, né? Quando orientado, também o uso do canudinho. O lado da paralisia vai ser difícil você vedar, então às vezes a gente utiliza só o lado contralateral. Então às vezes ajuda para você manter o canudinho sempre na linha média, para você não sobrecarregar o outro lado da paralisia. Em relação ao líquido, o fonoaudiólogo é o profissional super indicado para
para orientar se há necessidade de alimento pastoso, espesso, né? Ele vai orientar nessa parte aí da alimentação e da consistência. Mas nós podemos utilizar sim os copinhos largos para não sobrecarregar essa musculatura que não está paralisada, para ela não ser sobrecarregada. Outra queixa que também chega aqui para mim no consultório, que os pacientes mordem, né, muito o lábio, porque o lábio fica engolido. Então a gente também tem que dar uma atenção para essa musculatura. O que eu utilizo aqui no consultório também são as bandagens, né? E utilizei um caso específico onde uma das pacientes tinha sempre uma feridinha aqui no lábio, porque o lábio estava engolido e na hora de morder, de alimentar, tinha aquela dificuldade em tirar esse cantinho aqui de dentro. Então as bandagens elásticas, né, a gente também pode utilizar para ajudar a posicionar a face, para estimular essa musculatura quando necessário, né? O cuidado com a face, ele deve ser diário, né? E o paciente tem que trazer para a gente, terapeuta, quais são as tuas dificuldades, o que está acontecendo, para a gente bolar em uma forma de tratar adequada, né? Para orientar os melhores exercícios para este paciente, né? Muitos falam, eu quero sorrir, quero estimular o sorriso, quero melhorar o bico. Então, uma avaliação bem feita, a gente consegue elaborar um plano de tratamento. O que eu sempre peço é para prestar atenção ao lado que não está comprometido, para a gente também não sobrecarregar essa musculatura, né? Tentar utilizar os dois lados de uma forma equilibrada, né? De uma forma harmônica. Então, falar um pouquinho mais baixo, falar menor, né? Gesticular menos para a gente não sobrecarregar essa musculatura. Na hora de abrir a boca para o alimento, eu sempre peço para o paciente menos quantidade de alimento no talher para a gente não fazer movimentos exagerados. Já ouvi muitas orientações do uso de chiclete. O chiclete ele também não é indicado no tratamento da paralisia. Além das compressinhas mornas, das massagens, nós podemos fazer também massagens indutoras do movimento, no sentido do movimento, para estimular esse tônus. Então, na sobrancelha, 1, 2, 3, 4, 5, né? Para elevar o nariz, 1, 2, 3, 4, 5. Para elevar a bochecha, às vezes a bochecha fica caída, fica flácida, 1, 2, 3, 4, 5, né? Estímulo do sorriso, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente passa estímulos sensoriais para essa hemiface. O tratamento da paralisia decorrente de um AVC, ele é diferente de um tratamento da paralisia facial periférica, tá? Então, mas algumas orientações podem seguir para todo mundo, que são esses cuidados iniciais. Então, a face deve ser cuidada, nós devemos dar bastante atenção, porque o rosto é nossa principal forma de comunicação não verbal, onde a gente expressa nossas emoções, nossos sentimentos, e qualquer dificuldade deve ser trazida para nós aqui, terapeutas. Tá bom? Espero que as dicas tenham sido válidas para vocês e eu tô aqui à disposição para o que vocês precisarem de ajuda no tratamento da paralisia facial. Um beijo grande para vocês!